Boa tarde! Começa agora o Conexões de hoje e nós vamos falar sobre casos de engasgo, te explicar o que fazer nesses momentos. Também temos informações sobre o aumento da procura por carros elétricos aqui no Brasil. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos de olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, intérprete para Libras. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos de olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro. Agora, nessa tela aparece o nome do Conexões. Bom, e vamos começar o nosso programa de hoje, como sempre, te atualizando sobre informações. Dessa vez, são dados importantes sobre o nosso país. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,6 anos em 2024, segundo o IBGE. Esse número representa um aumento de 2,5 meses em relação ao ano anterior, 2023. Para a população masculina, a expectativa passou de 73,1 para 73,3 anos. Já para as mulheres, a alta foi de 79,7 para 79,7 para 79,9 anos, ou seja, quase 80 anos de expectativa de vida. Segundo o IBGE, a longevidade da população brasileira aumentou 31 anos nas últimas 9 décadas. Em 1940, a expectativa é de que as pessoas vivessem apenas 45 anos. Já em 2024, essa idade, chegou a 76 anos. Bom, e agora falando da outra ponta, da questão da mortalidade infantil. Essa taxa, que considera crianças com menos de 1 ano de idade, a morte dessas crianças, ficou em 12 para cada 1.000 nascidas vivas aqui no nosso país. Esse número considera ambos os sexos, meninos e meninas, e representa uma queda em comparação a 2023, quando a taxa era um pouquinho maior, de 12,5 para cada 1.000. Segundo o IBGE, o número também diminuiu bastante quando comparado a 1940. Naquele ano, a taxa de mortalidade infantil era de 146 para cada 1.000 nascidas vivas. Essa melhoria do indicador está associado às campanhas de vacinação em massa, à atenção ao pré-natal, ao aleitamento materno e também à ação de agentes comunitários de saúde e programas de nutrição infantil. Então, que bom que a gente pode falar que a mortalidade infantil no Brasil caiu. E o que caiu também no nosso país foi a pobreza e a desigualdade, viu? No ano de 2024, esses índices de pobreza, extrema pobreza e desigualdade chegaram aos menores níveis da série histórica, que começou em 1995, há 30 anos. A renda média dos brasileiros, por outro lado, atingiu o maior patamar nessas 3 décadas. É isso que revelou um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi publicado no mês de novembro. Entre 1995 e 2024, o coeficiente de Gini, que é o indicador que mede a desigualdade no mundo, recuou quase 18%. Esse indicador passou de 61 para 50. E a taxa de pobreza extrema caiu de 25% da população para menos de 5%. Já a renda média mensal por pessoa cresceu 70%. Essa renda per capita passou de R$ 1.191 para R$ 2.015. Esses dados foram obtidos a partir da PNAD contínua do IBGE
e revelam a melhora, né, dos indicadores sociais e informa que essa melhora não foi contínua ao longo dos anos. Ela foi concentrada principalmente em 2 períodos, de 2003 a 2014, e depois de um período de recessão e pandemia, ela voltou em 2021 e 2024. Agora a gente muda de assunto para falar sobre educação. A utilização de ferramentas de inteligência artificial na educação já é uma realidade. E essa popularização leva a um debate sobre o uso responsável dessa tecnologia nas escolas. Confira mais sobre esse debate agora na matéria da TV Brasil. Breno está na 3ª série do ensino médio e se prepara para cursar psicologia. Neste ano, a inteligência artificial passou a ser uma aliada na preparação para o vestibular. Com os estudos, tanto fazendo exercício, vendo provas antigas e com o apoio da IA nesse momento que a gente precisa fazer uma parada assim mais organizada, aí é bem interessante de utilizar a IA também de uma forma complementar. A IA pode ser uma ajuda na hora de escrever um texto, de preparar uma apresentação e até para dar visibilidade e movimento a conteúdos dos livros. A Isabela é aluna do ensino fundamental e diz que usa a tecnologia com alguns resumos, mas ela ainda prefere fazer desenhos e esquemas à mão. Eu escrevo o assunto que eu estou pesquisando e eu peço para ela me dar um texto bem completo. Aí, na maioria das vezes, eu faço o meu próprio resumo. Eu gosto de pesquisar mesmo e fazer os meus próprios desenhos. A gente tem hoje um grande desafio, porque a gente tem uma geração que é hiperconectada. No entanto, a gente precisa formar um cidadão que seja consciente, consiga se colocar dentro do mundo digital. Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, ligado ao Comitê Gestor da Internet, mostrou que em São Paulo e no Recife, a IA já é utilizada por cerca de 70% dos alunos e 58% dos professores do ensino médio de escolas públicas e privadas. Eles querem fazer um uso mais seguro, eles entendem os riscos, eles têm medo da capacidade cognitiva, do aprendizado ser perdida nesse processo, tanto professores quanto alunos, né? E gostariam de ter mais formação e mais regimentos internos ou protocolos, né, para lidar com essas tecnologias que já entraram de uma maneira muito abrupta. Ainda não existem no Brasil diretrizes claras de como a IA deve ser utilizada na educação. Alguns estudantes fazem o que chamaram de uso pontual, como uma ferramenta para auxiliar nas pesquisas e alcançar um melhor desempenho nas tarefas. Outros pedem que a IA faça todo o trabalho e solicitam até que a tecnologia humanize o texto para deixar passar propositalmente alguns erros. Os professores utilizam para reduzir a sobrecarga de trabalho, para planejar aulas, preparar materiais didáticos, buscar agilidade e novas abordagens de ensino. O estudo também pontuou desigualdades de acesso à inteligência artificial entre estudantes de escolas privadas e públicas. Os alunos de escola privada têm acesso a diferentes computadores, diferentes dispositivos que vão permitir que esse uso seja mais eficiente. Um aluno de escola pública que só tem acesso ao celular em casa, ele nunca vai ter o mesmo aproveitamento de um aluno que tem em casa um computador. Bom, e recentemente houve uma mudança em relação às diretrizes para desengasgo, né? Então a gente vai te falar um pouquinho mais sobre essa questão. Um pequeno descuido, um pedaço de alimento, né, que entra pelo lugar errado e o que parecia simples, uma coisa corriqueira da vida, pode virar uma luta por ar. O engasgo ainda tira vidas todos os dias. Por isso é importante conhecer as manobras certas para ser o primeiro passo, né, e tentar evitar uma tragédia. Para te ajudar nesse momento, né, de confusão, de estresse, a gente trouxe uma matéria produzida pela TV do Ceará, que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. O engasgo ainda é uma das principais causas de mortes no país e pode deixar sequelas graves. Sempre manter a calma, bastante calma, porque ao mesmo tempo que a gente vai fazer essa manobra, a gente vai precisar chamar o socorro, né? A gente vai ter que ter decisões num momento de desespero, principalmente se for um familiar da vítima, né? Se for uma mãe, se for um pai. Se o engasgo acontecer quando a pessoa está sozinha, existe também a técnica de autodesengasgo, que pode ser feita até a chegada do resgate. Procurar um objeto pontiagudo, um peitoril, uma cadeira para fazer essa pressão abdominal, né? A manobra de Heimlich auto-aplicada. E a partir daí
conseguir êxito nessa manobra. Os especialistas explicam que as crianças e os idosos são as principais vítimas do engasgo. No primeiro caso, objetos pequenos, como moedas e brinquedos, podem representar perigo. Já entre os mais velhos, os fatores de risco são as dificuldades de engolir, comuns ao envelhecimento. Maria veio com a mãe de 90 anos lá do município de Boa Viagem. Foi jantando que ela se engasgou. Ela disse que tinha engasgado, aí ela bebeu água, entendeu? E aí comeu uma banana e ela dizendo que não aguentava. Aí nós levamos ela imediatamente para o hospital lá. Aí eles fizeram a tomografia e encaminharam ela para cá. A primeira recomendação é não manipular, não colocar o dedo na boca, não pedir para ninguém colocar o dedo na boca para tentar remover, não ingerir outros alimentos para tentar desengasgar, certo? Farinha, manga, banana, evitar esse tipo de conduta, porque pode piorar o engasgo. Para crianças, alguns tipos de alimentos sejam dados, não sejam ofertados, por exemplo, frutas com pele como a uva, né, que pode causar engasgo facilmente, ofertar comida quando a criança estiver sentada, evitar dar quando estiver falando, brincando, correndo, para evitar esse risco de engasgo. No idoso, esses pacientes, sobretudo os que usam prótese dentária, eles têm dificuldade de sensibilidade na mucosa oral. E aí esses engasgos acontecem por isso. Então, orientar a mastigação consciente, sabendo do que está mastigando, antes de engolir, ter certeza que não tem nenhuma partícula ali, mastigar com calma e acho que basicamente isso. Viu algumas dicas, né, para evitar o engasgo e também para o desengasgo individual, né, quando você está sozinho ali, não tem ninguém para te ajudar. Mas o Conexões já trouxe aqui no estúdio também uma matéria que mostra as novas diretrizes de desengasgo. Um profissional do Corpo de Bombeiros de Goiás explicou certinho, fez todas as manobras em adultos, em crianças, em bebês. Então, procura lá no nosso canal do YouTube, Desengasgo, que você encontra esse material e pode se atualizar sobre essa questão. Bom, e o Brasil lidera em desinformação sobre as vacinas. É o que diz um estudo que analisou a atividade de países da América Latina em um aplicativo de troca de mensagens. Confira mais na nossa matéria. Pesquisadores escolheram um aplicativo de troca de mensagens e acompanharam comunidades com foco em teorias de conspiração sobre vacinas. A conclusão foi de que o Brasil lidera em volume de mensagens e no número de usuários ativos responsáveis por conteúdos falsos. Bem, vou me descrever para garantir acessibilidade ao nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados e hoje estão presos em um coque no alto da cabeça. Voltando. O estudo mapeou 81 milhões de mensagens. Elas foram publicadas em mais de 1.000 comunidades de teoria da conspiração sobre vacinas. Esses grupos criados no Telegram. Os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas realizaram um levantamento com mensagens que circularam entre os anos de 2016 e 2025, em 18 países diferentes da América Latina e do Caribe. E o estudo encontrou 175 supostos danos que poderiam ser causados por vacinas, além de 89 falsos antídotos que estavam sendo vendidos como uma forma de neutralizar os efeitos desses danos. Entre as mentiras mais comuns estão de que a vacina provoca morte súbita, altera o DNA e provoca AIDS. Ainda de acordo com a pesquisa, o Brasil, por ter um ambiente digital pouco regulado e uma sociedade polarizada politicamente, fortalece discursos conspiratórios. Vale reforçar que as vacinas são seguras, elas passam por rigorosos testes de segurança e qualidade antes de serem aprovadas para uso público. A maioria das reações adversas, como dor ou febre, são leves e temporárias. Volto com vocês no estúdio. A gente agradece a Janaína por essas informações e, claro, a gente destaca sempre, as vacinas salvam vidas, vacinem-se. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco volta para te contar sobre uma pesquisa que indica que as abelhas podem ser usadas no combate à dengue. Como é que será que é feito isso, hein? Ficou curioso? Fica com a gente que no próximo bloco eu te conto.
Estamos de volta com Conexões Especial de hoje. E agora a gente fala sobre uma inovação científica por meio de um conteúdo da TVE Espírito Santo. A matéria trata do uso de abelhas no combate à dengue. Olha só que interessante? Acompanhe. A dengue é uma velha conhecida dos brasileiros e segue fazendo vítimas. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença já tirou a vida de quase 1.600 pessoas somente no primeiro semestre de 2025, mais de 6.000 no ano passado. A boa notícia é que o combate ao mosquito transmissor pode ganhar um novo aliado. Pesquisadores das universidades de São Paulo, de Brasília e de 2 startups de Ribeirão Preto descobriram que uma molécula chamada diterpeno, encontrada no própolis produzido pela abelha mandaçaia, que é nativa do Brasil, pode matar larvas do mosquito Aedes aegypti. O estudo, publicado pelo grupo na revista científica Rapid Communications in Mass Spectrometry, mostra que a substância é capaz de eliminar em 48 horas de 90% a 100% o mosquito transmissor da dengue, febre amarela urbana, chikungunya e zika. O diterpeno é encontrado na resina do pinus, árvore amplamente cultivada no Brasil. As mandaçaias usam essa resina para construir e proteger seus ninhos. Segundo os pesquisadores, o contato da resina com a saliva das abelhas altera sua estrutura química e potencializa a ação larvicida. O resultado da pesquisa é promissor. No entanto, como o volume de própolis produzido por essas abelhas é muito pequeno, uma opção sugerida pelos pesquisadores seria reproduzir o processo em laboratório. Como o pinus já é utilizado na indústria, seria possível extrair o diterpeno e fazer a transformação química utilizando bioreatores. Olha só em que a ciência consegue descobrir, né? Quem sabe uma forma aí de erradicar essa doença no nosso país. Bom, e agora a gente volta a falar sobre saúde. Apenas nesse ano, mais de 520 mil processos contra o SUS e contra planos de saúde foram a julgamento. Entre as demandas mais urgentes estão, por exemplo, a solicitação de remédios de alto custo, internações e cirurgias. Para evitar as filas nos tribunais, o Conselho Nacional de Justiça sugere que uma das saídas mais rápidas e eficientes pode ser a mediação administrativa. Entenda mais informações sobre esses processos judiciais na área da saúde no conteúdo da TV Brasil. Em dezembro de 2023, uma dor intensa na coluna fez Nereida buscar atendimento médico. Com os exames, descobriu um câncer de mama já em estado de metástase nos ossos. O tratamento por medicação custava R$21 mil a caixa e o plano de saúde não se negou a fornecer. O problema é que havia uma cobrança de 20% de coparticipação. O que acontecia era que eu tinha um desconto mensal de R$5, R$6 mil no plano de saúde, que foi cada vez mais difícil de manter, né? Durante 5 meses eu consegui pagar a coparticipação no medicamento e fui aconselhada pelos próprios médicos a buscar o atendimento no SUS. Na rede pública, ela refez todos os exames, mas precisou entrar na justiça para conseguir o remédio, que, segundo ela, já está no rol do SUS desde 2022. O caso da Nereida é um entre tantos na área de saúde que são judicializados. De acordo com estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, só em 2025 já foram julgados mais de 523 mil processos do tipo e quase 885 mil ainda estão em andamento. São aí 488 mil processos na saúde pública e 379 mil na saúde suplementar. Na saúde pública, nós temos temas variados. Nós temos demandas de medicamentos não incorporados, mas temos também, aí sim, demandas que são já definidas nas políticas públicas do sistema de saúde e que, infelizmente, às vezes a população precisa acionar o judiciário para ter garantido esse direito, como, por exemplo,
medicamentos já incorporados nas políticas públicas de saúde, internação, consulta. Para o CNJ, a redução de tantos processos na área passa pela mediação e pela conciliação. O importante é que a gente realize justiça na vida do cidadão, não é? E muitas vezes a saída mais efetiva e a solução mais eficiente é a conciliação, é uma roda de diálogo com o sistema responsável. O que seria interessante é que no momento dessa necessidade inicial, na busca, vamos supor, por uma decisão administrativa, que as empresas, que a saúde pública já estivesse preparada com um núcleo mesmo de mediadores para recepcionar essa demanda, entender quais as necessidades da parte, convidar a outra parte e juntos buscarem uma solução que seja mais rápida. Seja por vias administrativas, pela mediação ou, se necessário, recorrendo à justiça, Nereida reforça a importância de não abrir mão do direito à saúde e à qualidade de vida. Muitas mulheres deixam de ter esse remédio, que não te obriga a fazer quimioterapia, que no caso da doença que eu tenho não teria tanta eficácia, só sofrimento. Então, que as pessoas não desistam e lutem. Mudando de assunto, a busca por economia e sustentabilidade tem impulsionado um novo hábito entre os motoristas brasileiros: o interesse pelos carros elétricos. E o mercado desse tipo de veículo cresce em ritmo acelerado no nosso país. E agora a gente confere mais uma reportagem de uma parceira que vai falar sobre esse assunto. O conteúdo é da Pref TV Caruaru. Buscar facilidade, economia e tecnologia são características que pesam na hora em que o cliente procura um veículo novo. O mercado de tecnologia tem crescido e mostrado que essa é uma tendência que veio para ficar: a busca pelos carros elétricos. Robson é motorista de aplicativo há 9 anos e quando ele colocou na ponta do lápis o valor da parcela de um carro novo e o gasto com combustível, resolveu apostar no carro elétrico. Com essa economia de entre torno de R$ 1.200 a R$ 1.300, eu pagava a última parcela, que dava em torno de R$ 1.388, depois ela vai aumentando um pouquinho. Então eu só fazia um complemento. E eu, como tinha algumas economias, eu quitei o carro agora com 7 meses. A realidade para Giovanni foi bem parecida. Ele é empresário e viu vantagem em trocar desde o carro de passeio até os veículos da empresa. Hoje ele possui 4 veículos elétricos e a diferença no bolso foi enorme. De primeiro eu pagava a letra de um carro e ainda pagava outra letra que era o combustível. E hoje eu só pago a letra do carro. Então isso foi uma vantagem muito grande para mim. Muito bom. Economia na ponta do lápis, excelente. Para quem tem também energia solar, isso conta muito também da economia que vai ter. E o conforto do carro também é incomparável. A tendência reflete um movimento global em busca de soluções mais sustentáveis e menos poluentes. Sendo assim, um estudo publicado recentemente apontou que até 2040 o Brasil tenha circulando mais de 35 milhões de carros elétricos. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, o país registrou 177 mil veículos eletrificados emplacados em 2024, um crescimento de 89% em relação ao ano anterior. Em 2025, o ritmo continua acelerado. Só no primeiro semestre já foram vendidos mais de 30 mil carros elétricos. Este gerente de uma loja especializada destacou as vantagens e facilidades que esse tipo de veículo oferece ao cliente. Aqui em Pernambuco, não se paga IPVA nos veículos 100% elétricos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o custo com as manutenções preventivas, né? Os veículos 100% elétricos, você faz a primeira revisão a cada 20 mil ou 12 meses. Vantagens que só aumentam a vontade da população de experimentar um carro elétrico. Bom, e se você quiser fazer sua sugestão para o nosso programa, manda uma mensagem no WhatsApp, o número já está aqui na tela. 629-9181-1406. 9181-1406, como já está aqui na tela. Além disso, a gente tem vários perfis em redes sociais, viu? Você pode mandar suas mensagens também por meio deles ou já começar a seguir, curtir e compartilhar o nosso conteúdo.
Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Acompanhe o Conexões sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na TV UFG. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.